paz do Senhor. Amém. Cumprimente a igreja na paz do Senhor. Amém. Isso. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, o versículo será de número 4 e o número 5. Esta palavra, eu fiz menção dela num dos cultos anteriores e assim que foi lida, o Senhor me trouxe uma poderosa reflexão dentro dela. Eu acredito que nós vamos sair daqui hoje habilitados pelo poder da reflexão da palavra. O Senhor falará conosco como Ele já tem falado desde o início. Glória a Deus. Desde os louvores. E eu creio que o Senhor continuará. Amém? Amém. Versículo 4 e o versículo 5 do capítulo 2 de 1 Coríntios diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Amém. Ainda com a Bíblia aberta, permaneça. Quando o Senhor me fez refletir a respeito dessa palavra, nós precisamos entender para quem esta carta foi direcionada e o porquê ela foi direcionada. Porque se nós apenas lermos esses 2 versículos, fica meio vago o porquê Paulo está direcionando desta maneira. Observa que ele primeiro fala a minha palavra e depois a minha pregação. Porque uma pregação, ela só surtirá efeito se a minha conduta condizer com o que eu estou falando. Um exemplo, eu quero que uma pessoa mude, mas eu pratico aquilo que eu quero que ela mude. Ou, em algumas áreas que eu venha cobrar uma pessoa, eu não dou um bom exemplo naquelas áreas. Então, Paulo já exortando aquele povo, diz, olha, a minha palavra e a minha pregação, eu falo o que eu prego e eu prego o que eu sou, eu vivo o que eu prego. É isso que Paulo está dizendo, não a uma pessoa, mas a uma cidade. Olha que interessante. Então, primeiro eu preciso viver para pregar. Não pregar e não viver. Porque senão não passa de palavras de conhecimento humano. Por mais que você pregue e a pessoa te conheça, ela sempre vai olhar primeiro o seu caráter e depois a ministração. Porque ela vai começar agora a colocar tudo em pauta aquilo que está sendo falado. Ou seja, o testemunho sempre virá primeiro do que a ministração. Ficou claro? Ou seja, seja exemplo para então passar o exemplo. Não queira exigir exemplo se você não faz o mesmo. Um exemplo bem banal é: filho, eu não quero que você minta. Aí ligam. E aí você vira para o teu filho e fala assim: filho, diga que eu não estou. Quer dizer que eu estou fazendo meu filho mentir, mas eu quero que ele não minta. Ou seja, eu não posso exigir do meu filho que ele não fale palavrão, eu falando palavrão.
Eu não quero que meus filhos não sejam estressados, eu sendo estressado. Ou seja, desculpa, fica claro que Paulo escrevendo, ele diz a minha palavra e a minha pregação. Ok até aí? Ok até aí? Deu para entender? Então a carta escrita a este povo era porque no meio deles, Paulo tomando conhecimento que havia dissensões. O que é dissensões? Grupinhos. Você observa numa festa de família que sempre forma grupinhos. Ok? Eu estou pegando para ficar claro o exemplo. Na escola existe grupinhos. Você vai para uma festa de jovens, existe lá grupinhos. Mas não está todo mundo na mesma festa? Então por que existe grupinhos? Só para entender. Dissensões é isso. Todo mundo falando de Jesus, mas cada um no seu grupinho. Porque uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Paulo e outros de Cristo. E Paulo tomando conhecimento, isso que me chama muita atenção, porque Paulo não estava no lugar. Paulo toma conhecimento do que estava acontecendo agora em Corinto. O que me chama a atenção, que ao tomar conhecimento que eles estavam se perdendo na direção, no alvo, automaticamente ele já escreve o tamanho do cuidado de Paulo para com aquele povo. Porque Paulo, ao passar em Corinto, ele foi usado por Deus poderosamente. Por isso que ele vem dizer, olha, o meu testemunho e o que eu pregava não consistia em sabedoria humana. Ou seja, não é uma coisa simples, não é uma coisa rotineira, não é uma coisa do dia a dia. Vocês viram que Deus se fez presente no meio de vós. Para que agora vocês se encontram desta maneira. O que me chama a atenção, e eu quero trazer para a nossa vida na atualidade, quando nós tomamos conhecimento de um membro da família, de um ente querido, este está se perdendo, e quando eu digo se perdendo, talvez na bebedeira, talvez nas drogas, ou é uma pessoa que ela anda meio cabisbaixa, ela está começando a ter princípio de depressão. Qual é a nossa atitude referente a isso? Lembrando-se que Paulo, ao tomar conhecimento que o povo só estava dividindo, já escreveu uma quarta e nós. O que nós fazemos? Com a pastora agora chamando as crianças, os jovens, e pedindo para eles trazer a memória de algum amiguinho que esteja talvez precisando das orações. E eu acredito que nós temos muitas pessoas que precisam de oração. Olha que interessante. Mas quando eu tomo conhecimento que alguém está se perdendo, como eu me prontifico em ajudá-la? De imediato eu já faço um telefonema, de imediato eu já mando uma mensagem, de imediato eu já me preocupo com a pessoa, dobro o meu joelho e vou orar pedindo para que Deus assim aguarde, ou eu faço como esta igreja, como este povo começa a se juntar. Hoje o que a gente mais ouve, eu congrego na igreja tal, eu congrego na igreja tal, eu congrego na igreja tal, sendo que o correto era a pessoa dizer assim, eu sirvo a Cristo na igreja tal, eu sirvo a Cristo na igreja tal, eu sirvo a Cristo e na igreja tal. Hoje, sem que as igrejas se percebam, elas estão igualzinho este povo. Eu sou daqui, eu sou daqui, eu sou daqui, sendo que na verdade nós temos que entender que o alvo é o mesmo, o propósito é o mesmo, os objetivos são os mesmos e Cristo é um apenas. Então tudo é para Ele, toda honra, toda glória. Então nós precisamos entender, porque se nós já não estivermos agindo como essa igreja, nós já estamos beirando a estar como ela.
Sempre de panelinha, sempre de preferência, sendo que o alvo é o mesmo, Cristo. O propósito é o mesmo, a salvação. Mas isso eu estou te falando do que estava essa igreja. Como estava a igreja. Então, primeiro, o que eu aprendo? Caráter, para que então eu possa pregar. Ok? Eu só corrijo alguém se eu naquela área saber dominar. Para que então eu possa passar as ferramentas necessárias para aquela pessoa mudar. Certo até aí? Por isso que ele começa a minha palavra e a minha pregação. Ficou claro? Muito claro? Então é hora de nós analisarmos como anda o nosso caráter. A nossa postura e o principal, a nossa ética cristã. Primeiro, tira a trave e depois com amor eu removo o cisco. Eu não aponto, eu removo. Amém? Até aí? E ele continua. Então, conseguimos entender como estava a cidade de Corinto? Amém. Estava uma bagunça. Panelinhas. Divididas. E nisso gera desconforto. Um fala que sempre a sardinha dele é a melhor. Ou não, minha grama está mais verde. E assim sucessivamente. O propósito do Senhor na terra é que nós nos unimos. E Paulo entende isso muito bem, que ele diz que nós somos o corpo de vários membros, mas a cabeça continua sendo Cristo. Eu preciso sempre entender, Cristo. Então é assim, se eu fizer isso, os meus pais vão gostar? Não. Se eu fizer isso, Cristo vai gostar? Cristo vai gostar? Porque papai e mamãe não estão vendo tudo, mas Cristo continua vendo tudo. Se eu olhar esta foto dessa mulher bonita ou homem bonito, será que Cristo gostaria da minha ação, da minha atitude? Porque a minha esposa não está vendo e nem eu estou vendo ela. Mas Cristo sim está vendo. Isso eu estou dando um exemplo simples. Que Cristo sendo a cabeça, tudo que nós agirmos e fizermos aqui na terra, primeiro, desagradará a Ele. Sempre. Tanto é que ele entende isso muito bem. Quando ele escreve Coríntios, capítulo de número 13, ele fala a respeito da bondade. Hoje as pessoas confundem bondade com amor. Se eu vender tudo e entregar aos pobres, se me faltar amor, nada disso adiantaria. E se eu me lançar, e se eu der meu corpo para ser queimado? Nada adiantaria se faltar o amor. Então nós estamos trocando valores. Ah, eu sou bom, então eu sou de Deus. Não, meu irmão, você precisa amar. E aí você se torna de Deus. E o amar está muito além daquilo que nós imaginamos conhecer. Amar, de verdade, a criação de Deus, é uma pessoa te dar um tapa e você oferecer outra face. Não, aí já é difícil. Amar é uma pessoa vir com uma ação hostil e eu reagir com o amor. Isso sim é o amor verdadeiro. Deu para entender? E não, nem tudo que é bom é de Deus. Ok? Ficou claro? Amém? Até aí? Continuando. Mas em demonstração do Espírito e de poder. E quando eu passando por aqui, mas em demonstração do Espírito e de poder, me chamou muita atenção. Porque o Espírito veio primeiro, para depois o poder. Eu só conseguirei fazer algo se eu for cheio do Espírito. Aleluia. Cheio do Espírito Santo de Deus, eu consigo, pela sua palavra, transformar, curar e libertar. Só que, como eu consigo ser cheio do Espírito? Quais são
a demonstração externo que o meu coração é cheio de Deus. Como? Se nem tudo que é bom é de Deus. Ficou um tanto quanto delicado. Se nem tudo que é bom é de Deus, então como eu sei que eu sou cheio do Espírito? Se eu sou cheio do Espírito, por que eu não consigo ver atrás de um sorriso uma alma aflita? Por que eu não consigo administrar e reger a minha própria vida se eu sou cheio do Espírito? Se eu sou cheio do Espírito, e o Espírito é o interno, por que eu ainda não consigo vencer meus maus pensamentos? Se eu sou tão cheio do Espírito, por que ainda meus lábios professam palavras amargas? Porque eu consigo ser muito bom com o Tiaguinho e não consigo ser bom com a minha esposa. Por isso que nem tudo que é bom é de Deus. Porque tem muitas pessoas que são melhores com os de fora do que com os de dentro. Eu consigo tratar melhor as outras pessoas do que a minha esposa, as outras pessoas do que meus filhos. Eu consigo. Quer dizer, como posso eu ser melhor com os de fora ou os de dentro? Já não estou como a cidade de Corinto, panelinha? Eu não sou a mesma pessoa em todos os lugares. Quando eu estou com Apolo, eu sou de Apolo. Quando eu estou com Pedro, eu sou de Pedro. Quando eu estou com Paulo, de Paulo. Mas quando eu decido ser de Cristo, eu estou com Cristo. Mas eu não estou com nenhum dos quatro, porque cada lugar que eu chego, eu sou uma pessoa. Eita, eu falei que o Senhor ia trazer uma reflexão que nós vamos sair daqui hoje totalmente transformados. E ainda há quem diz, mas Paulo se fez de tolo para ganhar os tolos, grego para ganhar os gregos. Não, as pessoas precisam ler Bíblia. Lendo Bíblia, elas vão entender o que Paulo quis dizer ao trazer esta palavra. Eu consigo ser a mesma pessoa em qualquer ambiente. Eu não estou falando eu, Douglas, eu estou falando uma pessoa cheia do Espírito. Ela é a mesma pessoa em qualquer ambiente. Porque é ela que faz o ambiente não a faz. Eu não vou estar no meio dos homens intelectuais e eu vou querer me dar um dia intelectual. Eu não vou estar no meio dos irmãos que falam gira e vou falar gira junto com eles. Não. Era isso que Paulo estava tentando corrigir nessa cidade. Lembrando que ele toma conhecimento do fato e já escreve. E quando ele escreve, ele fala da sua conduta e ele fala da sua pregação. Não só isso, ele também fala dos sinais sobrenaturais. Então, Pastor Douglas, o que é demonstração do Espírito? Isso é muito lindo. Primeiro, demonstração. Significado. Qualquer recurso capaz de atestar a veracidade ou a autenticidade de alguma coisa. Ou seja, prova. Eu provo para você. Como? Falando? Não. Anda comigo alguns dias e você vai ver. Começa a andar comigo para você ver se o seu ânimo não muda. Anda mais comigo. Esteja mais presente comigo se você vai ver se a sua vida não muda. Porque hoje nós vivemos um tempo de muito falar e de pouca postura. Muito falar e pouco agir. Muito Deus é amor, mas eu não consigo amar. Para falar a verdade, eu amo com condições. E o amar verdadeiramente vindo do Espírito, ele não vem com condições.
Não, tá passando lá na rua. O verdadeiro amor não tem condições, ele ama e ponto final. A maior prova disso é Pedro. Arranca a orelha do homem que veio lá e arranca a orelha. É o mesmo que fala que Jesus era o Cristo de Deus, e é o mesmo que depois fala, não vou permitir que o Senhor morre. Aí Jesus fala, olha, Satanás falou nos seus lábios. É o mesmo que, se é o Senhor mesmo, faz eu ir ter contigo por sobre as águas. Jesus falou, venha. E ele foi. Mas quando ele se atentou aos ventos, ele se afundou. E Jesus ali, insistindo. E aí Jesus vem dar uma palavra para ele. Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E assim aconteceu. Mas quando Jesus ressuscita, quem ele manda chamar? Pedro. E quando ele manda chamar Pedro, ele já o cura. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Tu sabes de tudo. Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? E logo Pedro se dá uma cambaleada, porque Jesus havia perguntado 3 vezes, mas na verdade Jesus já estava curando, porque eu mesmo havia negado 3 vezes. Isso é amor. Tanto é que a vontade dele é que todos se salvem. Isto é amor. Amor é você orar mesmo por aquele que vocês não conhecem. Ele fez isso. Eu oro por estes, que são meus discípulos, e oro também pelos que hão de crer na tua palavra. Ele já orou por nós. Isto é amor. Então eu preciso agora demonstrar, eu preciso mostrar. Eu não preciso provar nada para ninguém. Tá bom, então continua nessa sua vida, nessa sua autossuficiência, nessa sua... continua. Não terá mudança, nem você, nem no próximo. Agora, se eu entender que eu sou luz, e eu como luz fui chamado para expelir as trevas, expulsar as trevas, aí sim, vem comigo. Vem, que essa palavra é para nós. Então, pastor Douglas, agora até eu estou em dúvida se eu sou ou não cheio do Espírito. Ou como eu consigo identificar se aqui está dizendo que é qualquer recurso capaz de atestar a veracidade. O que ele está dizendo, olha, eu vim em demonstração do Espírito. Eu vou ler, só para vocês entenderem o que é ser cheio do Espírito. Há quem pensa que é orar em línguas. Há quem pensa que é saltar, pular, dançar. Há quem pensa que é curar enfermos. Há quem pensa que é expulsar demônios. Há quem pensa que é isso, é ser cheio do Espírito. Pastor Douglas, e não é? Não. Não é. Tem base bíblica? Tenho. Primeiro, o próprio Senhor Jesus diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. E ele diz, chegarão naquele dia muitos dizendo, Senhor, em teu nome curei. Em teu nome eu expulsei. Vou repetir, Senhor, em teu nome eu curei. Em teu nome eu libertei. E o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não foi você, foi meu nome. Não foi você, foi a necessidade da pessoa que eu vi. As pessoas hoje que acreditam ser usadas por Deus, se vangloriem por isso. Mas na verdade, Deus que é tão bom, Jesus que é maravilhoso, e o Espírito Santo que é tremendo, que ele age conforme a necessidade de quem está me ouvindo. Ele é muito bom. Então por isso que eu ouvi isso e achei tremendo. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. É muito bom isso. É maravilhoso.
colocaríamos a irmã Kátia para jogar bola? Porque o futebol é de homens e só homens vai jogar. Então não tem o porquê ela jogar. Agora, se fosse o futebol misto, opa, vem conosco, Kátia. Porque estão todos no mesmo propósito. Certo até aí? Então, para aqueles que acreditam que porque expulsam ou porque tem uma boa eloquência na palavra, sinto-lhe em dizer, obviamente que não são todos. Estou falando para aqueles que a soberba já entrou. Porque há muitas pessoas curando, libertando, restaurando e humilde. De uma simplicidade tremenda. De uma simplicidade que você fala, meu irmão, que palavra, e ele olha para você e fala, é a misericórdia. Você fala, meu irmão, quando você louvou, que coisa linda, ele fala, foi a misericórdia. Pessoas humildes. Irmão, que eloquência na palavra. Ele, oh, meu irmão, só Jesus sabe. Humildade, simplicidade. Esse sim. Então, pastor Douglas, que demonstração é essa do Espírito? Está aqui, Gálatas 5. E o versículo de número 22, que diz assim, mas o singular fruto do Espírito é demonstração do Espírito. Sabe o que é mais lindo? Porque Paulo era perseguidor, prendia, apedrejava, dava ordem. Ele sim demonstrou que ele foi realmente mudado e cheio do Espírito Santo. Perfeito? Não. Perfeito não. Porque ele mesmo diz, o bem que eu preciso fazer, se eu não faço. E o mal que não é para mim fazer, se eu faço. Então você vê que realmente, né? Mas foi um homem íntegro. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Isso é ser cheio do Espírito. Sempre nós olharmos com os olhos de misericórdia, sermos benignos, sermos longânimos, gozo, aonde chegarmos nós levarmos alegria, levarmos a paz, ser pacificadores. O chicote está estralando uma discussão, eu chego lá, meu filho está no bate-fundo com a pessoa lá, nem sei quem é a pessoa. Agora eu vou puxar sardinha para o meu filho, eu estou sendo injusto. Totalmente. Porque eu sou pacificador. Eu separo o meu filho e o garoto, falo, parou por aqui. Ah, mas quem começou? Não, quem começou não me interessa. A questão é, se vocês continuarem, não vão chegar a lugar nenhum até se esbofetear. Porém, se vocês se desculparem e entender que só foi um mal entendido, nós vamos continuar. Pacificador. É isso que é demonstração do Espírito. Demonstração do Espírito é vir uma pessoa toda quebrada, aquele filho pródigo que Jesus fala, que foi, gastou tudo, mulherada, jogo, aquele rebento todo. Aí esse mesmo volta para a casa do pai. O irmão, em vez de se alegrar com a volta do irmão, diz, ô louco pai, tu nunca fez um banquete desse para mim, comemorar com meus amigos? Meu, que parábola. E Jesus fala que o pai disse assim, filho, tudo que eu tenho é teu. Mas o teu irmão estava perdido
e foi encontrado. Olha que bênção. Agora, se fôssemos nós, vamos lá. Nós, cheios de bondade, cheios de Deus, vamos lá. Reflita, porque aí agora é só o Espírito Santo e você pode dizer como você agiria. Seja sincero. Seu irmão pega a parte da divisão dos bens, seu pai nem tinha morrido ainda, e se manda. Aí o irmão volta, todo arrebentado, gastou todo o dinheiro. Como você receberia ele? Seja sincero. Para você saber se você já tem o fruto do Espírito ou não. Vamos lá. Como você agiria? Como nós agiríamos? Essa é uma pergunta que não se cala, e eu falo que eu sou de Deus. Eu falo que eu sou bom. Ainda tenho a coragem de falar, Deus me usa. Mas se o irmão meu se rebenta e volta, como eu recebo ele? Ô irmão, que bom que você voltou. Que bom, irmão. E aí você deixar ele confessar. Ah, meu irmão, se eu soubesse que ia ser tão amargo, eu não teria ido. Ah, irmão, se eu soubesse que ia ser assim, eu não teria tomado essa decisão. Sabe o que você falaria? Ou eu? Bem feito. Não te avisei? Não te avisei? Foi porque quis. Tem que quebrar a cara mesmo, senão não aprende. Somos assim. E dizemos que somos de Deus. Palavra, gente, é Bíblia, é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Não sou eu não, é palavra, irmãos. Dura é esta palavra, mais cura. Dura é esta palavra, mais liberta. Dura é esta palavra, mais molda, muda, transforma, habilita. Esta palavra é o que ela faz em nós. Ela produz isso. Ou o irmão mega hiper super usado e caiu. De qualquer maneira, voltou para as drogaiadas, enfim, caiu. Como eu e você agiríamos? Porque o que Paulo faz com essa cidade era para edificação. Com zelo, com carinho, com amor. Não se divide, não. Andam todos num só propósito. Andam todos num só mente. Olha, gente, isso é lindo, olha. Oh, graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo se não faça vã. Ainda nos dias de hoje, o que tem valor é a cruz de Cristo, aquele gesto maravilhoso na cruz. O irmão está todo arrebentado, tomou as piores decisões e você fala assim, mas Cristo morreu por ti, meu irmão. O homem sim vai te julgar, vai te apontar, mas ele não, é quando ele estava ali naquela cruz, foi por você que ele derramou. E ele acredita que você pode mudar. É assim que nós agimos, né? Muitas vezes até nós esquecemos do gesto de Cristo na cruz. Que estamos tão atarefados no dia a dia, ou melhor dizer, nessa semana. Você pensou na cruz de Cristo? Pensamos. Pensamos na sua volta. Pensamos já no que ele fez de bom para nós. Essa semana, hoje é quarta. Segunda, terça, quarta. Pensamos. Tivemos sede de falar com ele, de buscá-lo? Não.
E Paulo, ele dando ênfase que, gente, olha, eu estou aqui para demonstrar a cruz de Cristo. Foi por nós, ele nos ama. E quando nós falamos que ele fala demonstração do Espírito e do poder, gente, isso é maravilhoso. Que poder que nós temos, nós seres humanos. Por isso que tem se eu não me engano é Salmos, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. Nós, todavia, confiamos no Senhor. Sabe o que é isso? Você anda tão cauteloso, você ora e vigia, vigia e ora, ora e vigia, vigia e ora. Porque poder é você se encher até transbordar e manter. Ser constante. Isso é poder. Isso é poder. Poder está no sorriso, poder está numa palavra que sai da sua boca e muda. Num bom dia que você dá na vida da pessoa, a pessoa, ai, que gostoso. Já é um poder. Um sorriso que você semeia. Isso é bom demais, isso é poder. Nós achamos que é expulsar demônio, nós achamos que é... Não, gente. Poder é você ser uma pessoa constante até a vinda de Cristo. É você olhar para trás e falar assim, que caminho que me trilhou até eu viver essa excelência de Deus e daqui para frente eu vou prosseguir em conhecê-lo. Poder não está na força, poder não está no intelecto. Poder está no coração reto e sincero diante de Deus. É você orar e saber que Deus está te ouvindo. É você no momento de angústia dobrar o seu joelho e falar, Senhor, fala comigo. E ele só não falar, mas te abraçar. Tem coisa melhor do que isso. Poder de você sair do natural e entrar na atmosfera de Deus. Isso é poder. Poder é você pisar nessa terra e contemplar a gloriosa, majestosa criação, a vontade de Deus, você viver isso na sua vida. E aí o poder é tão grande que ele começa a exalar. Aí você entende que o Senhor começa a te enviar. Poder é você estar aqui e saber, ai, esta palavra, olha, eu já vou lá e já vou pregar para esta pessoa. Olha este exemplo que foi falado. Nossa, é justamente aquilo que aquela pessoa desabafou comigo. Ah, já vou mandar uma mensagem para ela assim que eu sair daqui. Sabe? Isso é poder. Poder é você lembrar das órfãos e dos órfãos e das viúvas no momento de angústia delas. Isso é poder. Poder é você olhar para suas lutas e saber que Deus está no controle de tudo, mas você saber que tem pessoas numa situação pior do que a sua e você ir lá estender a mão e ajudar. Isso é poder. Ficou claro? Deu para entender? Então, quando ele fala de demonstração, é isso. Quando ele fala de palavra e pregação, é isso. Você observa que sempre vem a pessoa e depois o que ele faz. Isso é muito importante. Que nós deixamos de ser como Jesus falava para os fariseus hipócritas. E que nós sejamos de fato verdadeiros adoradores. Que adoram o Pai em espírito, mas também em verdade. Que dos nossos lábios saia assim, sim, não, não. Que nós aprendemos a dizer não na hora que tem que dizer não, mas sim na hora que tem que dizer sim. Que nós possamos viver a essência de Eclesiastes, que é um tempo determinado para todas as coisas. Que nós entendemos isso. E como eu vou entender isso? Quando eu estiver cheio do Espírito. Então eu demonstrarei a presença do Espírito Santo na minha vida e através da minha vida e o poder de vidas serem transformadas. Pelas palavras, pelo abraço e de andar junto comigo. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade.
eu creio.